Mateus capítulo 10, versículo 36, Jesus diz o seguinte: os inimigos do homem serão os da sua própria família. Jesus deixa aqui um alerta muito importante para nós. O contexto aqui fala a respeito do envio dos 12 apóstolos e eles iriam ser então enviados para anunciar a mensagem de Cristo. E diante daquilo que eles iriam enfrentar, Jesus deixa vários alertas e fala sobre buscar a vontade de Deus, sobre a renúncia, sobre uma série de coisas que eles iriam enfrentar. Inclusive, eles começam a dizer aqui que os inimigos do homem serão os da sua própria família. Eu quero ressaltar isso e eu quero falar sobre o que está acontecendo hoje em muitas pessoas que falam nas redes sociais. Eu falo isso como pastor. Eu sou pastor há 23 anos, eu tenho 54 anos de idade, sou casado há 33 anos, conheço minha esposa há 36 anos, sou pai de 2 filhos que estão casados, sou avô, tenho um neto que já tem 2 anos de idade e outro está para nascer agora, poucos dias já está quase nascendo o Levi, e eu tenho assim conhecimento de muita coisa que aprendi com a vida. Sou cristão desde a minha infância, frequento igreja e parte de liderança, acertei e errei em muitas coisas, mas eu tenho certeza que eu luto por fazer a vontade de Deus. E muita gente vai para as redes sociais falar e denegrir a imagem da igreja, denegrir a imagem de pastores, denegrir a imagem de profetas, e eu quero dizer algo a você: sempre vai existir o espírito de engano até que Jesus volte. Há 2000 anos que a igreja, mais de 2000 anos que a igreja existe, e essa igreja sempre vai enfrentar isso. E o apóstolo Paulo, por exemplo, sempre disse, declarou, inspirado pelo Espírito Santo, contando a respeito disso, falando que do meio do próprio povo de Deus iriam surgir os enganadores. Isso é uma coisa que nós vamos enfrentar o tempo todo. Agora, nós não podemos tomar isso como a coisa mais importante na vida da igreja. Nós estamos vivendo hoje um tempo de muito engano? Sim. Nós temos que condenar o engano? Sim. Nós temos que condenar os falsos profetas? Sim. Agora, nós não podemos denegrir a imagem de outros como se todos fossem a mesma coisa. Eu aprendi 2 coisas na minha vida. Primeiro, tudo depende de escolhas. Nossa vida é cercada de escolhas e cada escolha tem sua consequência. Eu não sou responsável por suas escolhas, nem você é responsável por minhas escolhas. Cada um irá responder diante de Deus. Nós podemos sofrer consequências e respingar em nós as escolhas das pessoas que estão próximas de nós. E nós temos que ensinar, aprender a administrar essas consequências. Apesar da responsabilidade não ser minha, pela escolha do outro, mesmo que seja alguém que more dentro da minha própria casa. E a segunda coisa que eu aprendi é que toda generalização é burrice. Tudo que a pessoa fala, todos são assim, todo mundo é assim. Isso para mim é uma coisa que você e eu não podemos viver. Não é assim que funciona. Então, quando alguém vai para a rede social dizer isso ou aquilo, a igreja, o profeta, os pastores, as igrejas, começa a falar esse tipo de coisa, primeiro ela pode estar vivendo uma frustração tão grande, ou ministerial, ou uma frustração pessoal, decepções, esse tipo de coisa que não foi tratada em sua alma e não sabe lidar com isso. E não sabendo lidar com isso, certamente ele vai para as redes sociais denegrir a imagem de todo mundo como se todo mundo fosse assim. Todos os pais fossem ruins, todos os filhos fossem ruins, todos os pastores fossem ruins, todos os padres fossem ruins, todo mundo é ruim. Por quê? Porque está cercado, está cheio de frustrações e decepções que não foram tratadas. Se eu fosse dizer para você todas as minhas frustrações e decepções com líderes ou com ovelhas, eu não estaria agora falando com você. Eu estaria certamente vivendo a minha vida aí do jeito que eu quisesse, porque eu viveria baseado nisso. Mas eu não vivo baseado, eu vivo baseado nisso, eu vivo baseado na palavra de Deus. É nisso, eu construí um altar no meu coração e para me proteger eu alimento esse altar todos os dias com a palavra do Senhor, porque eu preciso dessa palavra. Se eu for lidar com isso, olhando para as pessoas e o erro das pessoas o tempo todo, eu estou perdido. Então eu olho para Cristo e vejo os bons exemplos que nós temos. E as pessoas que erram, elas têm o direito de pedir perdão e serem perdoadas. Elas têm o direito de reconstruir suas vidas. Elas têm o direito de reconstruir seus ministérios. Eu não sei como será depois dessa reconstrução. Isso cabe ao Senhor e o tempo. Mas eu não posso ir para as redes sociais denegrir a minha própria família. Ou seja, aquilo que eu faço parte da família de Deus. Eu sou, junto com os meus irmãos, igreja do Senhor. Eu faço parte desse corpo chamado igreja. Existem falsos profetas? Existem falsos pastores? Existem falsos padres? Existem falsos líderes espirituais? Sim. Existem falsos médicos, falsos políticos, falsos pedreiros, falsos, uma porção de coisa, gente que é falsa.
mas existem os verdadeiros. Então honrem os verdadeiros, glorifiquem a Deus pela vida deles, aqueles que dedicam sua vida, que não vão para as redes sociais e nem aparecem. Eu conheço as centenas e milhares de pessoas, de homens e mulheres que se dedicam 24 horas ao Senhor e doam sua vida para isso. E é claro, muita gente começa a falar principalmente sobre dinheiro. Existe sim a ganância, existe gente que se deixou levar pela ganância em tudo na vida. Não é só pastor e líder, não. Não deveria nunca ser, de forma alguma, um pastor ou um líder espiritual. Mas existe. Jesus já deixou isso alertado para nós. O próprio apóstolo Paulo deixou também isso alertado para nós. A Bíblia deixa isso, um alerta para nós que isso sempre existiria. Agora, não vamos destruir aqueles que vivem de forma correta, de forma séria. Se você é essa pessoa, então agradeça a Deus. E se você vive com pessoas assim que são honradas, que erram também, que não acertam em tudo, como eu também não acerto, mas são pessoas que sabem pedir perdão, reconhecer seus erros e seguir em frente. Eu quero que você ouça esse café pastoral hoje como um alerta. Cuidado com aquilo que você assiste nas redes sociais, com aquilo que você ouve. Existem muitos tipos de pessoas nesse mundo. Cada um responderá por si mesmo. Mas existem aqueles também que são muito sérios. A vida que levam é de seriedade. Honre essas pessoas. Honre essas pessoas. E não pare para ficar nas redes sociais aí denegrindo a própria igreja de Cristo, sendo inimigo de si mesmo, do próprio corpo que você vive. Honre a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é o grande obstáculo contra Satanás nessa terra. Isso é um fato. Por isso é tão atacada. São duas instituições criadas por Deus que são extremamente atacadas. Primeiro a família, segundo a igreja. Não, isso não vai acabar enquanto Jesus não voltar. Vamos enfrentar juntos, mas vamos levantar nossa cabeça e vamos seguir em frente, procurando fazer a vontade de Deus, procurando servir ao Senhor. E faça aquilo que Deus mandou você fazer. Faça, continue. A você eu dedico agora esse café. Pastor, líder espiritual, você que é homem de Deus e mulher de Deus, que não se dobrou à ganância dessa terra, à avareza, à soberba, e se vive hoje integrado à sua igreja local, cuidando de suas ovelhas, lutando por isso, e talvez se sinta menosprezado. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Busque ao Senhor. Viva isso intensamente. Talvez o seu valor não será reconhecido nessa terra e você nem está preocupado com isso, porque seu coração está diante de Deus. Sirva ao Senhor de todo o coração e vamos seguir em frente. Shalom.